Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto soldados cruzavam desertos, florestas e cidades em ruínas, havia outro tipo de guerra sendo travada. Uma silenciosa, sem tiros, sem trincheiras. Nessa guerra, as armas eram cifras, contratos e contas bancárias. E o homem por trás dessa guerra invisível não usava uniforme, nem carregava uma pistola. Ele usava terno, assinava papéis, sussurrava em corredores de poder. Seu nome era Hjalmar Schacht, e sua história revela uma verdade desconfortável. A guerra não é movida apenas por ideologias, ela é movida por dinheiro. Schacht foi o arquiteto econômico do Terceiro Reich, o gênio financeiro que tirou a Alemanha do colapso e colocou Hitler no trilho do poder absoluto. Mas enquanto os olhos do mundo estavam voltados para os horrores do front, ele operava nas sombras, negociando com bancos suíços, atraindo investimentos americanos e fazendo acordos que contrariavam a lógica de um mundo em guerra. Ele não era apenas um aliado dos nazistas. Ele era também um homem de confiança nos bastidores das potências ocidentais. Um banqueiro que financiava os dois lados e que, por algum motivo, nunca foi condenado como criminoso de guerra. Como é possível que o mesmo homem que sustentou o regime de Hitler tenha saído praticamente ileso dos julgamentos de Nuremberg? Como alguém que ajudou a montar o motor financeiro do nazismo conseguiu, anos depois, trabalhar como consultor internacional, recebendo elogios e contratos de governos democráticos? A resposta não está apenas nos arquivos, está no que eles escolhem não contar. O caso de Schacht revela um padrão sombrio na história moderna. Os verdadeiros jogadores raramente são os que aparecem nas fotos. Eles estão por trás das cortinas, movendo cordas, protegidos por conveniências, alianças, discretas e um poder que atravessa ideologias. Este vídeo vai te levar por um labirinto de decisões cínicas, alianças suspeitas e verdades incômodas. Vamos investigar como Hjalmar Schacht se tornou o banqueiro mais perigoso do século XX. Não porque empunhou armas, mas porque entendeu algo que poucos percebem. Em tempos de guerra, a neutralidade é uma fantasia e o dinheiro uma arma que pode decidir o destino do mundo. Prepare-se para mergulhar numa história que desafia a moral, os rótulos e tudo o que você achava que sabia sobre o bem e o mal. Antes das bombas caírem sobre Londres e das botas marcharem por Paris, o verdadeiro jogo já estava sendo travado, não nas trincheiras, mas nos cofres. E um homem, envolto em silêncio e cifras, caminhava discretamente entre os corredores do poder. O nome dele raramente aparece nos livros didáticos. Chamava-se Hjalmar Schacht, um economista brilhante, filho de um comerciante dinamarquês, nascido em 1877 na cidade de Tinglev, que mais tarde se tornaria território alemão. Era culto, fluente em inglês e francês, formado em ciências econômicas e políticas, e movia-se com elegância entre a aristocracia alemã e os banqueiros de Wall Street. Antes mesmo da ascensão do Terceiro Reich, ele já havia moldado o futuro econômico da Alemanha como presidente do Reichsbank, o banco central do país. Schacht não era um fanático ideológico. Não gritava slogans nazistas, não desfilava com suásticas. Sua religião era o capital e sua fé, o poder do sistema bancário em tempos de crise. Durante os anos 20, ele teve papel central na recuperação do marco alemão após a hiperinflação devastadora que arrasou o país. Ganhou prestígio internacional, foi condecorado por governos estrangeiros e se tornou um símbolo de estabilidade. Mas era apenas a superfície. Nos bastidores, Schacht começava a cultivar relações perigosas com industriais, especuladores e, aos poucos, com o partido de um certo ex-cabo austríaco chamado Adolf Hitler. Um homem que ele inicialmente desprezava, mas que logo entenderia como um peão útil no xadrez maior do poder econômico.
Enquanto a Alemanha cambaleava entre a humilhação do Tratado de Versalhes e o caos político da República de Weimar, Schacht se colocava como o arquiteto de uma nova ordem financeira. Um que sabia onde colocar cada peça. Ele mantinha relações diretas com gigantes como os Krupp, os Thyssen e as famílias de banqueiros da velha aristocracia germânica. Mas também estendia discretamente suas conexões aos bancos americanos e suíços. Não era um nazista no sentido clássico. Era algo ainda mais perigoso. Um tecnocrata ambicioso, frio e pragmático, que enxergava a guerra como uma equação e os regimes como variáveis que poderiam ser manipuladas conforme a conveniência. Entre festas diplomáticas em Genebra e reuniões discretas com representantes da indústria bélica alemã, Schacht se consolidava como uma ponte entre o velho mundo financeiro europeu e o novo monstro que surgia no coração da Alemanha. Era um homem do meio, nem completamente parte do sistema que ruía, nem inteiramente fiel ao regime que nascia. Sabia dançar conforme a música, e quando percebeu que Hitler seria o instrumento ideal para reerguer a economia alemã e, com ela, os lucros de seus aliados industriais, ele tomou uma decisão. Voltaria ao comando do Reichsbank, agora como aliado silencioso de um projeto de rearmamento que desafiava os tratados internacionais. Essa primeira fase da vida de Schacht nos revela um padrão que se repetirá ao longo da guerra. O oportunismo de quem opera nas sombras, longe dos campos de batalha, mas sempre com as mãos sujas de sangue, embora lavadas em cifrões. Ele não era o arquétipo do vilão. Era pior. Era o banqueiro que sabia que o horror gerava lucro e que a guerra, para alguns poucos, é apenas uma linha de investimento. Em 1930, a Alemanha estava ajoelhada. A crise global que começara com a quebra da Bolsa de Nova York devastava economias, e no epicentro europeu, a República de Weimar tremia sob o peso do desemprego, da miséria e do ressentimento. O povo buscava culpados, e figuras como Hitler, ainda vistos como fanáticos marginais por parte da elite, ganhavam espaço com um discurso inflamado e brutal. Enquanto multidões ouviam promessas de vingança e redenção nacional, Schacht observava em silêncio. Ele não compartilhava da ideologia nazista, desprezava o antissemitismo grosseiro e o populismo de rua, mas via ali uma oportunidade estratégica. O caos era o terreno fértil para quem sabia dominar o dinheiro. E Hitler, em toda sua brutalidade, parecia ser o cavalo ideal para apostar. Schacht se aproximou discretamente dos círculos do partido nazista, principalmente através de industriais e empresários que já financiavam os camisas pardas nos bastidores. Ele viu que o partido precisava de algo que só ele podia oferecer: legitimidade financeira. Foi ele quem orquestrou reuniões entre Hitler e os barões do aço e da indústria armamentista, oferecendo garantias de que, com ele no poder, haveria estabilidade econômica e lucros crescentes. Em janeiro de 1933, quando Hitler foi nomeado chanceler, Schacht já estava nos bastidores puxando os fios. Poucos meses depois, voltava oficialmente ao comando do Reichsbank. O homem do dinheiro agora caminhava ao lado do homem do ódio. Com o respaldo de Schacht, o regime nazista iniciou um ambicioso plano de rearmamento. Financiado por uma engenharia financeira que desafiava tratados e iludia credores, a Alemanha começou a ressurgir das cinzas. Schacht criou mecanismos como os Mefo-Bills, notas promissórias secretas, usadas para camuflar os gastos militares, que permitiram a Hitler construir tanques, aviões e munição sem alarde. Ele estava construindo o exército do Terceiro Reich, com contabilidade criativa e acordos subterrâneos. Enquanto os olhos do mundo estavam voltados para os discursos inflamados de Nuremberg, era Schacht quem assinava os cheques da guerra. Mas havia mais. Schacht manteve suas conexões com banqueiros britânicos,
suíços e americanos, mesmo depois da ascensão do nazismo. Reuniões discretas foram realizadas em Haia, Zurique e Londres. Há registros de encontros com representantes do Bank of England e do BIS, Banco de Compensações Internacionais, onde o próprio Schacht defendia a necessidade de reintegrar a Alemanha à economia global, enquanto armava o país em segredo. Ele operava como um duplo agente do capital. Servia a Hitler, mas mantinha os canais abertos com os aliados. Para muitos, ele era um traidor em potencial. Para outros, apenas um gênio frio, jogando um jogo de alto risco. A conexão entre Schacht e o regime nazista nunca foi movida por fanatismo, mas por cálculo. Ele via em Hitler um instrumento, não um monstro, mas uma engrenagem, e, por um tempo, funcionou. O desemprego caiu, a indústria floresceu e a máquina da guerra começou a girar. Tudo isso sem que uma única bala fosse disparada. Ainda. Quando a Alemanha nazista começou a transformar discursos em destruição, cada bomba lançada no leste europeu, cada tanque em marcha na Polônia, carregava consigo uma assinatura invisível, a do sistema financeiro. E no centro desse sistema, como um maestro oculto, estava Hjalmar Schacht. Oficialmente, ele apenas coordenava a economia nacional. Extraoficialmente, era o arquiteto de um esquema internacional de financiamento bélico, onde bancos suíços, empresas norte-americanas e até instituições britânicas contribuíam, direta ou indiretamente, para o fortalecimento do Reich. A guerra era travada com armas, mas sustentada por cifras, e Schacht sabia como manipulá-las como ninguém. Uma das estratégias mais sofisticadas foi a criação de empresas fantasmas em paraísos fiscais. Muitas delas serviam para ocultar compras ilegais de armamentos, matérias-primas e tecnologias, que, segundo o Tratado de Versalhes, estavam proibidas à Alemanha. Documentos revelados após a guerra mostram que corporações como a IG Farben, gigante da indústria química, eram financiadas por linhas de crédito secretas que passavam por Luxemburgo, Liechtenstein e a Suíça. A autorização partia de círculos fechados ligados a Schacht, que usava o manto da burocracia bancária para disfarçar a militarização do país. Mais perturbador ainda foi o papel do Banco de Compensações Internacionais, BIS, sediado na Basileia. Criado para facilitar pagamentos entre nações após a Primeira Guerra, ele se tornou uma espécie de cofre neutro, onde ouro nazista era depositado, trocado e movimentado sem grande escrutínio. Em 1940, por exemplo, o BIS ajudou a transferir parte do ouro roubado da Tchecoslováquia diretamente para contas do Reichsbank. O diretor do banco, Thomas McKittrick, era americano, e Schacht, mesmo afastado oficialmente, continuava influente entre os representantes europeus. Ali, em silêncio, o dinheiro sujo da guerra trocava de mãos com discrição diplomática. Outro aspecto pouco discutido é a relação de Schacht com a elite financeira americana antes do conflito. Empresas como a Ford, a General Motors e a Indusint IBM mantinham operações na Alemanha mesmo após 1933. A IBM, por exemplo, forneceu tecnologia para os censos populacionais usados pelos nazistas, dados que mais tarde ajudaram a identificar judeus para deportação. Nada disso teria sido possível sem garantias bancárias. Schacht facilitava essas conexões com seu prestígio internacional e sua reputação de moderado. Ele era o elo entre Wall Street e Berlim, uma ponte de interesses construída com cifras e omissões. O financiamento da guerra não foi apenas um esforço estatal, foi um consórcio global de interesses, conveniências e cegueira voluntária. Enquanto os soldados marchavam nas trincheiras, figuras como Schacht digitavam cifras em silêncio, longe do sangue e do barro. Mas sem essas cifras, os tanques não teriam combustível, os uniformes não teriam tecido e os campos de concentração não teriam sequer muros.
O dinheiro era a verdadeira munição do Terceiro Reich, e Schacht era seu distribuidor invisível. Enquanto a Europa ardia em chamas e os exércitos se enfrentavam nas trincheiras e nos céus, longe dos holofotes, nas salas acarpetadas de bancos e consulados, um outro jogo era jogado. E nele, Hjalmar Schacht continuava atuando como um agente, silencioso de duplicidade. O que poucos compreendiam era que, para o financista do Reich, a guerra não era uma questão de lados morais, mas de equilíbrio econômico. E para manter esse equilíbrio, ele estendia discretamente sua influência tanto aos aliados quanto ao eixo, como um jogador que aposta nas duas pontas do mesmo tabuleiro. Mesmo após ser afastado do Ministério da Economia por discordâncias com o modelo belicista de Hitler, ao menos oficialmente, Schacht nunca foi realmente descartado. Seus contatos em Londres, Nova York e Zurique seguiam ativos. Bancos americanos como o JP Morgan e o Chase Bank continuaram realizando transações com instituições financeiras alemãs nos primeiros anos da guerra. Alguns desses fluxos, embora tecnicamente legais, escondiam o cinismo de uma elite que preferia não saber o destino final daqueles recursos. Hjalmar, com sua postura polida e sua reputação de diplomata, era a figura perfeita para manter essas pontes abertas. Há indícios documentais de que Schacht utilizava intermediários suíços e escandinavos para manter canais com aliados, mesmo durante os anos mais intensos do conflito. Um relatório da inteligência britânica de 1942, desclassificado apenas em 1999, revela que parte do ouro transportado da Alemanha para contas no exterior tinha como destino final operações de câmbio para a aquisição de bens estratégicos em países neutros, bens que, em teoria, não poderiam ser vendidos ao Reich. A origem desses pedidos? Reuniões discretas que envolviam ex-funcionários do Reichsbank, todos ligados a Schacht. Além disso, Schacht manteve relações antigas com banqueiros britânicos que haviam cooperado com ele durante o reerguimento da Alemanha na década de 1920, após o colapso da República de Weimar. Muitos desses nomes, envolvidos com o sistema bancário da City de Londres, continuaram confiando em sua palavra, mesmo quando os aviões alemães bombardeavam a Inglaterra. Era uma questão de confiança de classe. O financista culto, fluente, em línguas, formado na elite, não poderia ser reduzido a um mero colaborador do nazismo. Esse verniz social o blindava e lhe permitia transitar com facilidade por zonas moralmente ambíguas. O resultado era que, mesmo durante o auge do conflito, havia um fluxo subterrâneo de informações, capitais e favores entre inimigos declarados, e Schacht era um dos principais condutores desse circuito. Não se tratava de traição, ao menos não da forma tradicional. Era algo mais sutil, mais perverso: o uso da neutralidade financeira como ferramenta de influência. Enquanto milhões morriam nos campos de batalha, banqueiros trocavam telegramas, cifrados e acordos de cavalheiros. E Schacht, com sua presença discreta, continuava sendo o mediador invisível do conflito mais sangrento do século XX. Com a queda do Terceiro Reich, muitos dos rostos que sustentaram o regime nazista foram arrastados às pressas para os tribunais internacionais. Hjalmar Schacht estava entre eles, mas ao contrário de outros réus, seu semblante não era de desespero, era de cálculo. Ele sabia que seu papel era ambíguo demais para ser encaixado na narrativa simples de bem contra o mal. Quando sentou-se no banco dos acusados no tribunal de Nuremberg, o banqueiro levou consigo mais do que seus documentos e memórias. Carregava os segredos da elite financeira europeia e americana. Durante os interrogatórios, Schacht não negou sua colaboração com o regime, mas argumentou que sua intenção sempre fora estabilizar a Alemanha, evitar o caos econômico e conter os excessos de Hitler, pelo menos até onde era possível. Suas palavras eram escolhidas com precisão cirúrgica.
Apresentava-se como um homem de Estado, não como cúmplice, e, surpreendentemente, sua estratégia funcionou. Em 1946, o tribunal o absolveu das acusações principais. Para muitos, foi um escândalo. Para outros, uma confirmação de que o poder financeiro tinha uma justiça própria, impermeável ao clamor público. A absolvição de Schacht não significou liberdade imediata. Ele ainda foi preso por autoridades alemãs sob outras acusações e condenado por um tribunal de desnazificação. Mas, em poucos anos, estava novamente solto. E mais do que isso, voltou a atuar como consultor econômico, oferecendo conselhos a países em desenvolvimento e participando discretamente de fóruns internacionais. Era como se o mundo tivesse escolhido esquecer seu passado, ou talvez preferisse mantê-lo em silêncio, por tudo o que ele sabia, por tudo que poderia revelar se pressionado demais. O caso de Schacht lança uma sombra sobre a própria lógica dos julgamentos de guerra. Enquanto líderes militares eram enforcados por ordens diretas, o homem que financiou o rearmamento nazista e manteve o Reich solvente foi tratado como um dissidente civilizado. Sua biografia, até hoje, é tratada com estranha reverência em círculos econômicos. Mas nas entrelinhas dos documentos, nos telegramas interceptados e nos acordos bancários camuflados, está o verdadeiro retrato de um homem que entendeu a guerra não como ideologia, mas como uma oportunidade. O legado de Hjalmar Schacht é, ao mesmo tempo, uma advertência e um espelho. Ele provou que o poder não precisa de tanques ou exércitos para moldar o destino de nações. Basta o controle dos fluxos invisíveis de capital, influência e informação. Sua história nos obriga a repensar quem são os verdadeiros arquitetos da guerra e até que ponto a neutralidade pode ser uma fachada para interesses sombrios. O banqueiro sobreviveu à queda de Hitler, mas jamais escapou da suspeita. E talvez, no fundo, soubesse que esse era o preço para continuar sendo uma peça do tabuleiro, mesmo depois do jogo ter terminado.